estádio Independência. Classificação no Galo, jogo sofrido, confusão depois. Polícia Militar teve, inclusive, proteger a arbitragem. Vamos acionar a repórter Vitória Leite, trazendo os detalhes da classificação do Galo. Como é que foi todo o clima por aí, Vitória? Seja bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, André, todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, foi uma classificação bem quente. Eu ouvi até dos jornalistas locais aqui que havia muito tempo que eles não viam uma semifinal tão aflorada como essa, de emoções afloradas como essa de hoje. E aí eu posso contar para vocês que, apesar da classificação do Galo, a sensação que eu tive com a saída do campo dos jogadores e também na coletiva do Felipão é que ninguém está muito satisfeito com o que aconteceu aqui hoje, não, por conta do resultado. O Galo, claro, jogava com a vantagem de ter vencido por 2-0 o primeiro jogo, mas perdeu este jogo por 2-1 e o América conseguiu apertar bastante, dificultar bastante a vida do Galo até o final. O Benítez fica bem bravo ali no finalzinho do jogo, depois do apito final, conversa com o juiz, justamente por isso, porque o América realmente estava em vantagem ali na situação final, estava criando boas chances e o juiz, assim que o tempo determinado tinha acabado, ele apitou e rolou uma falta também ali um pouquinho antes de acabar, ele acabou não acrescentando e aí por isso teve toda aquela confusão, mas eu senti bastante isso dos jogadores também, assim, na hora de falar com a gente, com a imprensa, deixaram bem claro que apesar da classificação não estão muito satisfeitos com o que foi feito dentro de campo e agora eles vão enfrentar o Cruzeiro nessa final, né? Lembrando que o Galo do Felipão ainda não venceu o Cruzeiro nas duas oportunidades que teve, foi derrotado, conseguiu vencer o primeiro clássico, inclusive o Felipão, no primeiro jogo contra o América da semifinal, e agora o América se despede da competição com uma campanha muito boa, porque tem apenas uma derrota, que foi justamente a derrota no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, e aí a gente lembra que o Mineiro não tem disputa por pênaltis, passaria, quem tinha vantagem era o América, vantagem da melhor campanha que o Galo na primeira fase, mas com a vitória do Galo no primeiro jogo, que foi 2-0, porque foi 2-1 neste jogo, o América precisaria vencer por 2 gols de diferença, não aconteceu. Galo, então, finalista do Campeonato Mineiro, 34ª final do Felipão na carreira. E aí, antes de a gente falar um pouquinho mais de como foi essa coletiva com o Felipão, vamos ouvir os personagens da partida. Paulinho, que fez o gol do Galo, Hulk e Arana conversaram com a gente. Vamos ouvir. Se fosse pelo primeiro tempo que a gente fez, a gente com certeza não estaria na final, acho que foi um primeiro tempo muito abaixo. Depois conversamos aqui dentro do vestiário, ajustamos algumas coisas. Voltamos no segundo tempo melhor, controlando o jogo, fizemos o gol, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol, até o momento que o Jacaré acerta esse chute que ele acertou hoje. Aí volta tudo de novo, um ataque contra a defesa. Falei com o pessoal, a gente tem que acostumar com esse tipo de jogo, porque a gente vai disputar muitos mata-matas aí esse ano. E temos que nos habituar a jogar bem dentro de casa e fora também. Arana, no primeiro tempo as combinações suas, juntamente com o Scarpa, com o Paulinho, não estavam funcionando. O Rubens entrou e essas associações funcionaram. E o Atlético melhorou, surgiu o gol por aquele lado. É o caminho? Não estava funcionando porque o time deles com certeza viu o que aconteceu no primeiro jogo e colocou o Jacaré para me marcar individual. Né? Ele me acompanhava o tempo todo, e por isso que aí ia ficar difícil de ter alguma triangulação. No segundo tempo, eles precisando do resultado, ele teve que sair mais. E o Rubens também tem outras características de mais velocidade, e aí começou a pintar espaço, e aí quando tem espaço, a tendência das triangulações sair é sempre mais fácil. O que mudar para poder chegar no clássico e tirar vantagem no primeiro jogo, que é dentro de casa? Na verdade é a postura, né? Eu acho que se a gente não pode ter a mesma postura que a gente teve no primeiro tempo, né? Que foi muito abaixo do que o nosso time pode oferecer. E a gente reconhece isso, tanto que a gente conversou e voltou no segundo tempo melhor. Como eu falei, até o lance do gol do Jacaré, do time adversário. Então mudar a postura, trabalhar, ver as estratégias que o Felipão vai nos passar e fazer um grande jogo que a gente tem que dar uma resposta pro torcedor. Cara, a preparação é como todas as outras iguais. Concentração ao máximo, descansar ao máximo, recarregar as baterias, porque temos tempo para recarregar agora, acho que são quase 15 dias para o próximo jogo. Então tem que aproveitar esses dias, descansar bastante, para chegar na mais alta, na máxima força nossa, descansado fisicamente, psicologicamente e concentrado para fazer 2 grandes finais. Paulinho, foi um pouco mais sofrido do que vocês esperavam, eu acho, principalmente no segundo tempo. Qual a lição para levar para um clássico na final que vocês vão enfrentar o Cruzeiro?
Bom, primeiro a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né, onde o América veio numa proposta, né, de querer fazer um gol no começo e a gente deu mole ali no cruzamento. Botou muito fogo no jogo, botou eles muito vivos no jogo. E é isso, a gente sabe que tem que melhorar bastante, a gente está perdendo muitas bolas fáceis, errando muitos passes bobos. Isso acaba que a gente ficando menos com a posse da bola e isso é ruim para nós, né, que temos muitos jogadores de pé bom. E é isso, a gente sabe que vai ser 2 jogos difíceis agora, né, contra o Cruzeiro, mas acho que a gente tem total condição de sair vitorioso e conquistar mais um título com a camisa do Galo. Bom, a gente ouviu aí os personagens da partida, né, os jogadores, mas eu comentei que eu ia falar um pouquinho da coletiva do Felipão antes de devolver para vocês, porque hoje, mais uma vez, Felipão deixou o campo sendo vaiado pelos torcedores, no intervalo também muito questionado pelos torcedores que estavam presentes aqui no Estádio Independência, e aí ele foi perguntado sobre isso na coletiva, mas ele disse que a gente, jornalistas, né, a gente entende o lado do torcedor e tem que também entender o lado do treinador, que ele não precisa ficar fazendo grandes explicações, que ele foi a campo com o que ele tinha de melhor, e que ele vai continuar trabalhando dessa forma. Ele disse que achou razoável a performance do time hoje, mas, claro, está satisfeito com o resultado, já que o Galo é finalista. Falou também um pouquinho da questão da Libertadores, porque amanhã o Galo vai conhecer os seus adversários, né, com o sorteio da Libertadores, e da logística que vai ter entre um jogo fora da Libertadores no meio das 2 finais, né? Na próxima semana tem data FIFA, mas depois o Galo já disputa a final contra o Cruzeiro. A gente ainda não tem a data, mas, como dissemos, como a gente acabou de falar aqui, daqui 2 semanas Galo e Cruzeiro se enfrentam pelo jogo de ida, depois a volta também da final do Campeonato Mineiro. Com vocês, meninos, boa noite. Valeu, boa noite, Vitória, trazendo as informações desse clássico mineiro, mais uma definição de final em Minas Gerais. A Vitória citou também a manifestação da torcida, a gente tem esse momento, vamos apresentar aqui no Sport Center. Vamos lá, a gente falava, é curioso como é futebol, porque no caso do São Paulo, poderia se atribuir a pouca experiência do Carpini, claro, esse estofo que ele não tem como alvo das críticas. Não me parece ser o caso de Luiz Felipe Scolari. Não é esse o problema. Eu queria te ouvir, o Atlético de fato não fez um super campeonato, não, mas vai começar a Libertadores, está na final do Campeonato Mineiro. Queria te ouvir um pouquinho. Bom, antes disso, Felipe, é o seguinte. O Atlético fez um jogo ruim hoje, eu estou de pleno acordo com a descrição do jogo que o Arana nos mostrou agora há pouco. Mas é claro, ele não foi tão enfático quanto eu vou ser. O normal pelo balanço de chances de cada lado teria sido uma vitória do América pela vantagem que levaria o América à decisão do campeonato. O futebol nem sempre respeita esse tipo de coisa, o volume de uma equipe, os gols perdidos, a estatística que determina quantos gols um time deveria marcar conforme a qualidade das suas oportunidades ofensivas, etc. Mas o Atlético flertou hoje com uma eliminação que não seria injusta, não seria um acidente, não seria ocasional. Sobreviveu. O América não conseguiu devolver a vantagem que o Atlético impôs. No primeiro jogo, o Atlético passa a decisão, vai enfrentar o Cruzeiro, é o que todo mundo esperava. Mas assim como é natural que os jogadores do Atlético Mineiro estejam agora contrariados com o próprio desempenho, porque eles sentiram dentro de campo o quão perto o Atlético esteve de ser eliminado, é natural também que o torcedor que tenha observado o clássico com algum nível de racionalidade, perceba aquilo que aconteceu e não esteja nada satisfeito, esteja, aliás, pouco esperançoso com a sequência do Atlético Mineiro no calendário, de acordo com o que foi o campeonato estadual até agora. É óbvio que a decisão é outra conversa, né? A gente conversava, Felipe, eu, você, a Marcela, o Zupac no Sport Center aqui nesta semana, nas nossas edições, prioritariamente às 8 da noite, que em lugares como Minas Gerais, né, quando existe uma polarização, que todo mundo sabe como funciona, o título estadual ele tem o seu valor, especialmente quando ele é conquistado sobre o rival. Então, se o Atlético vier a ser campeão estadual, muita coisa vai ser tratada, muita coisa vai ser resolvida se a gente pensar em como o torcedor imagina o futuro do Atlético hoje
e o seu descontentamento com o trabalho do treinador. A relação entre os setores da torcida e o Filipão não anda boa já há algum tempo, já houve discussão, até um certo excesso do Filipão, que é tão experiente, tem uma trajetória tão bonita e longa no futebol, não precisaria se colocar nesse tipo de situação. A gente também falou sobre isso quando aconteceu. Mas hoje, a partida do Atlético não anima o seu torcedor para a sequência do campeonato, a final contra o Cruzeiro e depois o que vier de mais importante no calendário do futebol aqui no Brasil e na América do Sul. Tem sorteio, né? O Atlético está na Libertadores, então teremos também essa oportunidade de ver como vai ser a vida do Galo na competição continental. Hoje foi sorte, o Atlético segue no campeonato porque teve um pouco mais de sorte do que o América. Vamos ouvir Luiz Felipe Scolari. Muito bem, rapaziada, o Galo tá na final contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? Ele fez uma partida hoje aí muito fraca, né? O Filipão optou em recuar a equipe aí, trabalhar com o regulamento debaixo do braço. Por muito pouco o Galo não foi eliminado, né? O América teve diversas chances aí de fazer o gol que acabaria eliminando o Galo, né? Porque o América tinha vantagem do empate, né? Então o Galo hoje teve um jogo muito decepcionante aí, né? Alguns jogadores muito apagados, Scarpa também completamente apagado, e o Filipão optou em deixar ali o Alisson no banco, recuou a equipe demais e acabou ali. O primeiro tempo foi horrível, o primeiro tempo do Galo. Tomou gol logo nos 4 primeiros minutos, depois chegou no segundo tempo, fez gol com 2 minutos, acabou no 1-1 ali, o Galo ficou tranquilo, tinha vantagem de 2 gols e acabou relaxando e tomando o segundo gol, que foi um golaço aí do jogador do América, né? Mas no geral aí, o Galo ficou devendo muita bola, não é o estilo que o Galo tá acostumado a jogar, mas poderia ter sido com menos emoção, mas o Galo está na final, vai enfrentar o Cruzeiro e essa semana tem sorteio da Libertadores, né, rapaziada? Então, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam dessa partida entre América e Atlético. E o Galo ficou devendo, mas está na final do Campeonato Mineiro. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!